O relatório Iron Mountain é um documento publicado em 1967, que alegadamente teria sido produzido por um grupo secreto de especialistas reunidos pelo governo dos Estados Unidos para estudar os impactos de um mundo sem guerras. O relatório conclui que a guerra é essencial para a estabilidade social, política e econômica, e sugere alternativas para substituí-la caso fosse erradicada. O documento foi publicado anonimamente, mas posteriormente foi revelado que o autor era Leonard Levin, um escritor e ensaísta. O relatório afirma ter sido produzido por um comitê secreto reunido em Iron Mountain, um bunker subterrâneo no estado de Nova York, onde o grupo teria discutido a viabilidade da paz global. O texto argumenta que a guerra não é apenas um fenômeno militar, mas um mecanismo fundamental para a organização da sociedade, pois mantém a coesão social ao fornecer um inimigo comum, regula a economia ao justificar altos gastos governamentais em armamentos e infraestrutura, possibilita controle político ao reforçar a autoridade dos governos, tem papel na ciência e tecnologia, pois acelera avanços tecnológicos. Diante da hipótese de um mundo sem guerras, o relatório sugere alternativas para manter a estabilidade, incluindo 1. Uso de crises ambientais como ferramenta de controle social. O relatório sugere que uma possível substituição para a guerra seria a criação de um inimigo comum não humano, como uma ameaça ambiental. Ele menciona que a degradação ambiental poderia ser usada para unificar a população sob um propósito global. 2. Militarização do espaço. O relatório prevê que, se a guerra tradicional fosse abandonada, o espaço poderia ser utilizado como um novo domínio para justificar gastos militares e consolidar o poder global. 3. Controle populacional e redução do crescimento demográfico. O relatório sugere que a guerra tem um papel significativo na regulação da população mundial e que alternativas precisariam ser encontradas para substituir essa função. 4. Simulação de uma ameaça extraterrestre. O relatório sugere que uma invasão alienígena falsa poderia ser utilizada para unificar a humanidade sob um governo global. A ideia é que, sem um inimigo externo real, um perigo fictício poderia ser fabricado para justificar medidas de controle e cooperação internacional. Essa ideia lembra a famosa declaração de Ronald Reagan décadas depois, quando ele disse na ONU que a humanidade poderia se unir caso houvesse uma ameaça alienígena. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? 5. Renda universal como substituto do emprego militar. O relatório destaca que o complexo militar industrial gera empregos e mantém a economia ativa. Se as guerras fossem eliminadas, seria necessário criar um novo sistema de suporte financeiro para as massas. Apesar de muitas pessoas levarem a sério o texto do relatório, Leonard Levin admitiu em 1972 que o documento era uma sátira, uma crítica ao pensamento militarista da Guerra Fria. Quando o relatório foi publicado em 1967, o governo negou categoricamente a autenticidade do relatório logo após sua publicação. A pronta negativa do governo americano gerou uma série de suspeitas. Normalmente, quando teorias da conspiração ou documentos falsos surgem, o governo tende a ignorar ou minimizar a relevância do assunto. O fato de a administração Johnson ter se incomodado a ponto de se pronunciar oficialmente sugere que o relatório poderia estar tocando em algo verdadeiro. O autor do livro, Leonard Levin, só admitiu que o relatório Iron Mountain era uma sátira 5 anos após sua publicação, em 1972. Algumas teorias sugerem que ele foi pressionado a assumir a autoria como um embuste para desviar a atenção do conteúdo do relatório. O autor afirmou em 1972 que havia escrito o texto como uma sátira política. No entanto, não há no mesmo qualquer sinal de humor ou ironia evidentes, o que seria esperado em uma sátira explícita.
Há teorias de que Levin foi pressionado ou convencido a assumir a autoria para transformar o relatório em uma peça de ficção. Porém, o argumento central dos que defende a autenticidade do documento reside no fato de que algumas previsões presentes no texto tenham se concretizado ao longo dos anos. A partir dos anos 70, o discurso ambientalista ganhou força com a criação do Clube de Roma e seu relatório Os Limites do Crescimento, o qual alertava sobre a necessidade de reduzir o consumo e o crescimento populacional. Hoje, organismos internacionais utilizam a crise climática para justificar políticas de restrição econômica, impostos sobre emissões de carbono e regulações globais. Hoje vemos avanços significativos na militarização do espaço, incluindo criação da Força Espacial dos Estados Unidos em 2019, crescente competição por armamentos orbitais entre Estados Unidos, Rússia e China, satélites militares capazes de espionagem e operações ofensivas. Diversos documentos oficiais abordaram a questão do crescimento populacional como um problema, como o relatório Kissinger, que recomendava a implementação de políticas de controle populacional em países em desenvolvimento. Medidas nesse sentido incluíram políticas de esterilizações em massa em países como China, Índia, Peru, Quênia, e incentivos para a redução da natalidade em algumas nações ocidentais. Ademais, nos anos 70 havia um temor pela chamada superpopulação global e a teoria da chamada bomba populacional. Há também um aumento significativo de discussões sobre a implementação de uma renda básica universal. Experimentos foram realizados em países como Finlândia, Canadá e Espanha. A ideia ganhou força após a pandemia de Covid-19, quando governos distribuíram auxílios emergenciais massivos. Empresários notáveis como Elon Musk e Mark Zuckerberg defendem a ideia, prevendo que a automação eliminará milhões de empregos. Levin só declarou oficialmente que o relatório era uma sátira em 1972, 5 anos após a publicação. Durante esse tempo, o documento já havia se espalhado e sido levado a sério por vários especialistas. Para os que acreditam na sua autenticidade, a demora na confissão de Levin pode ter sido resultado de pressão governamental ou simplesmente uma tentativa de encobrir algo que já estava fora de controle. Independentemente da autenticidade do relatório Iron Mountain, a prática de simular cenários de instabilidade política, econômica e social como forma de controle não é uma ficção. Think tanks e instituições governamentais encomendam regularmente análises para entender os impactos de guerras, pandemias, colapsos econômicos e até ameaças ambientais, com o objetivo de antecipar respostas e moldar políticas de contenção. Mesmo que o relatório tenha sido supostamente uma sátira, muitas de suas ideias começaram a ser discutidas seriamente em fóruns políticos e acadêmicos. Questões como o uso do ambientalismo como ferramenta de controle social, o fortalecimento de uma governança global e a militarização do espaço já fazem parte de agendas políticas. Isso reforça a crença de que o Iron Mountain poderia ter sido um estudo genuíno disfarçado de ficção. Ponderando tudo isso, a pergunta que fica é: o governo reagiu exageradamente porque o relatório era real ou porque suas revelações eram perigosamente plausíveis? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente abaixo. Até a próxima!